a sua Bíblia, por favor, aí onde você estiver, na carta de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Aleluia. Onde você estiver, vamos orar. Coloque a sua vida diante do Senhor, coloque seu coração diante do Senhor, e peça ao Senhor para que, através do Espírito Santo, Ele ilumine a sua mente, Ele prepara o seu coração, Ele abra o seu entendimento, em nome de Jesus. Pai Santo, Senhor, nós reconhecemos que necessitamos do Teu Espírito, reconhecemos, Senhor, que necessitamos de aprender mais de Ti, aprender mais a respeito da Tua palavra, aprender mais a respeito dos princípios do Senhor. Pai, vem neste momento nos capacitar a compreender a Tua palavra, compreender a mensagem que Tiago trouxe ao nosso coração, Senhor, que Tu possas, Senhor, alcançar cada irmão, cada irmã, cada pessoa que me ouve, que a graça do Senhor possa tocar esse coração, que o Teu Espírito possa compungir cada coração, e que nós sejamos convencidos e transformados pelo Teu Evangelho. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém e amém. Aleluia, aleluia. Irmãos, essa carta de Tiago às 12 tribos que se encontram na dispersão é uma carta muito prática, que ele se dirige para várias pessoas, judeus e também gentios convertidos ao cristianismo, e ele traz essa carta trazendo orientações práticas, principalmente porque aquele povo estava passando por provações, estava vivendo lutas, e ele então discrimina, instrui aquele povo de maneira prática a como lidar com aquelas situações. O tema que eu escolhi para esta noite
baseado nesse capítulo de Tiago, é o que sempre teremos na vida. O que sempre teremos na vida. Nós gostamos das coisas boas que a vida nos traz, e se fosse por nossa vontade, na nossa vida, só existiriam coisas boas, mas sabemos, irmãos, que as coisas não funcionam assim. Então, através dessa carta de Tiago, iremos aprender nos versos que lemos, o que teremos na vida, e como enfrentar essas coisas que não são agradáveis, porém necessárias ao nosso crescimento. Amém? Existem coisas na nossa vida que não são agradáveis, mas são necessárias ao nosso crescimento. E aqui em Tiago encontra essas coisas, uma dessas coisas na vida, que se a gente pudesse, a gente pularia a cartilha, mas nós sabemos que é algo que Deus permite que nós passemos. Então, Ele tem um objetivo, Ele tem um propósito, e Tiago nos revela esses objetivos, Tiago nos revela esse propósito. Então, dentro desse capítulo, nós lemos, na vida sempre teremos, primeiro, provações. Nós sempre passaremos por provações nessa vida. Nós sempre passaremos também por transições, segundo Tiago. Sempre passaremos por tentações, e também sempre teremos as provisões do Pai. Amém? Você irá passar por essa vida, por várias provações. Você irá passar nessa vida por várias transições. Você irá enfrentar nessa vida várias tentações, mas também você irá experimentar nessa vida muitas provisões do Pai. E eu quero começar falando a respeito das provações. Provações, irmãos, são lutas externas. Provação, segundo o dicionário, é o ato ou efeito de provar. Ou seja, provar é estabelecer a verdade ou a realidade da fé. Então as provações vêm na nossa vida para estabelecer a verdade, para estabelecer a realidade da nossa fé. Ou seja, provações são ferramentas que Deus usa para refinar e purificar a nossa fé. Diga isso para você mesmo: provações são ferramentas que Deus usa para refinar e purificar a minha fé. Esse é o objetivo de Deus através das provações. E o interessante é que Tiago diz o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Você viu que está no plural? Nunca é uma provação só, são várias. Nós enfrentaremos várias provações, nós passaremos por várias provações. Então essas provações funcionarão como ferramentas nas mãos do Senhor, para refinar e purificar a nossa fé, para moldar o nosso caráter, para transformar a nossa fé. E seu maior perigo, irmãos, talvez você ache que não tenha perigo, existe perigo para as provações. Alguns deixarão de confiar no Senhor. Triste, né? Algumas pessoas deixarão de confiar no Senhor e, por consequência, elas não perseverarão mais nele, deixarão de segui-lo. Nós temos o exemplo de Jó e a sua esposa. Enquanto Jó perdeu a mesma coisa que ela perdeu, que foi os filhos, toda a sua propriedade, Jó fala: o Senhor me deu, o Senhor levou, bendito seja o nome do Senhor. Ele o adorou, ele reconheceu que Deus era soberano sobre a sua vida. Mas já a sua esposa olha para ele e fala: porque guarda a tua integridade, amaldiçoa o teu Deus e morre. Então a provação foi maior para a esposa de Jó do que para ele? Será que ela sofreu mais do que ele? Será que Deus provou ela além das forças dela? Não, irmãos, Deus não nos prova além das nossas forças. Deus não permite provações maiores do que nós podemos resistir. Na realidade, quando alguém desiste do Senhor, ele não desiste por causa da grandeza das suas provações,
ele desiste por causa da pequenez da sua fé. Quem desiste do Senhor, desiste por causa de uma fé pequena, não de uma provação grandiosa. Nós precisamos estarmos atentos a isso. Aquele que olha para o Senhor diante das provações, aquele que se mantém firmado no Senhor durante as provações, permanece firme. Elas vêm e elas vão, e ele permanece firme no Senhor. Amém? E nós precisamos ser essas pessoas que, mesmo que nós estejamos provados, nós permaneçamos firmes, confiantes no Senhor, que nós não percamos a confiança no Senhor, como fez a esposa de Jó. Pelo contrário, que nós possamos olhar, fazer como Jó fez: ainda que o Senhor me destrua, eu ainda o amarei, eu ainda o seguirei. Nós temos que permanecer fiel ao Senhor. Segundo Tiago, provação é toda forma de acontecimento desagradável, como retrocessos, derrotas, perdas, desencorajamentos, eu diria pandemia, perseguições por causa de Cristo, e a oposição do reino das trevas na tentativa de afastar e de derrotar o cristão. Então, provações são tudo isso, coisas desagradáveis, retrocessos, injustiças que nós sofremos, derrotas, perdas, desencorajamentos, lutas, angústias. E eu quero dizer para você, Tiago, mesmo reconhecendo que existe isso, o desafio dele para nós é: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. E eu te pergunto, é possível nós nos alegrarmos com as circunstâncias que nós estamos vivendo? É possível nós nos alegrarmos com o que nós estamos vivenciando nos telejornais, morte de tantas pessoas perdendo a vida, tantos familiares em luto? Tiago queria que nós nos alegrássemos com isso? Não, irmãos. Tiago não queria que nós nos alegrássemos. Nós temos que chorar com os que choram, nos compadecer daqueles que sofrem. Devemos nos alegrar com aqueles que se alegram, aqueles que são recuperados, aqueles que foram salvos, que conseguiram vencer essa enfermidade. Devemos nos alegrar com eles, não e entristecer, estarmos compadecidos daqueles que sofrem. Então, Tiago não nos aconselha a procurar alegria no sofrimento em si. Ele nos aconselha a procurar alegria, a enfrentar essas provações, de maneira que nós possamos lidar com elas, sabendo que aquelas provações para os filhos de Deus são benéficas, e são assistidas. Benéficas, irmãos, porque Deus usa essas provações com um fim proveitoso. Assistidas porque Ele nos acompanha durante todo o processo. Você está passando por provação, você está enfrentando luta, você está passando tribulações, o Senhor está contigo durante todo o processo. O Senhor está conosco nesse exato momento. O Senhor está nos consolando, o Senhor está nos fortalecendo. A presença dEle está aí com você, está no leito de hospital ou estando na sua casa. O Senhor está contigo. Você, meu irmão, que se encontra enfermo, o Senhor está contigo. O Deus Todo-Poderoso está com você, está te fortalecendo, te abençoando, e o propósito dele se cumprirá na sua vida, porque o Senhor nos assiste em todas as situações das nossas vidas. O Senhor nos assiste durante as nossas provações. Amém? Eu passo, mas não passo só. Eu sofro, mas não sofro só. Eu padeço, mas não padeço só. E eu tenho um benefício: essas provações irão aperfeiçoar a minha fé. Então, por isso que Tiago diz: com toda alegria, tende por motivo de toda alegria. Então, como enfrentar essas provações? Primeiro, com toda alegria. Você precisa perceber que há no Evangelho uma coexistência
da alegria com a provação, e isso é um dos paradoxos espantosos da nossa fé cristã. Existe uma coexistência da alegria com a provação. Tiago nos convida a nos alegrarmos, não com a provação em si, irmãos, não com a luta que nós estamos passando agora, não com as dores das pessoas, com o sofrimento das pessoas, mas nos alegrar com os resultados finais, com as coisas boas que Deus pode produzir por meio delas. E como alguém pode desfrutar de coisas boas diante do sofrimento? Quando essa pessoa volta o seu olhar para Deus, quando essa pessoa se alimenta da palavra de Deus, quando essa pessoa procura consolo em Deus, refúgio em Deus, quando essa pessoa procura compreender quais são os propósitos, porque existe propósito, quais são os desígnios que Deus deseja nos ensinar, porque Ele usa dessas circunstâncias exatamente para mudar o nosso caráter, para moldar a nossa fé. Para Tiago, as provações produzem perseverança, e a perseverança, ao ter ação completa, nos torna perfeitos e íntegros, é o que diz a palavra. Quando, olha só o versículo 2, continuando no versículo 3, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Existe um propósito final através das provações. Deus quer que as provações produzam em nós perseverança. A perseverança, ao ter a sua ação completa, nos torne pessoas perfeitas e íntegras, em nada deficientes, não sem uma fé deficiente. E esse ser perfeito e íntegro, irmãos, não quer dizer uma pessoa sem pecado, mas uma pessoa madura na fé, uma pessoa que atingiu o objetivo da fé, que é a vida eterna. O objetivo final da fé, que é ter uma fé madura, uma fé que sustenta, uma fé que suporta as pressões e as tribulações, em nada deficientes no sentido das virtudes do Espírito, porque nós não teremos deficiência. Então, à medida que você passe pelas provações, se nós cooperarmos com Deus, nós nos tornaremos cristãos maduros e completos, em nada deficientes. Nisso, Paulo também concorda com Tiago, também ao perceber que a tribulação, ela se desenvolve beneficiando as nossas vidas, porque segundo Paulo, lá em Romanos 3:5, as provações geram experiência, a experiência gera esperança, então ela também nos beneficia. Nós podemos contar com os benefícios do Senhor, porque há um progresso, amém? A nossa fé vai sendo aperfeiçoada à medida que Deus trabalha o nosso coração. Então alegre-se hoje, não com o desconforto presente, mas alegre-se hoje com os resultados futuros, aquilo que Deus fará mais à frente. Passa a sua Bíblia aí, 1 Pedro, capítulo 1, olha o que Pedro também acaba concordando com Tiago, ao afirmar essas verdades aqui. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou, para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus. Diga: eu sou guardado pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. À medida que o fogo das provações vem sobre mim, a minha fé é confirmada, o valor da minha fé é confirmada, e esse valor da minha fé confirmada faz com que eu transfirma isso, redunde em louvor e glória e honra na revelação
de Jesus Cristo. Eu estou sendo preparado para os céus. Amém, irmãos? Nós estamos sendo preparados para os céus. Deus permite provações para os filhos dele, com o fim de prepará-los para o céu. Então, primeira maneira de enfrentar as provações, segundo Tiago, é com toda alegria. Olha que não é com alegria, é com toda alegria. Essa toda quer dizer alegria completa. Alegria completa não porque eu olho para frente, porque eu estou vivendo e passando. Alegria completa porque o meu olhar está no futuro, na minha esperança. Eu fui regenerado para uma viva esperança. Então as coisas que eu enfrento nessa vida, sem que eu provoque elas, as provações que vêm sem que eu as provoque, elas vêm para amadurecer minha fé e me preparar para o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vem para que eu tenha uma fé madura, uma fé desenvolvida. Eu alcancei a salvação, mas alcanço muito mais e me preparo para a eternidade à medida que a minha fé é aperfeiçoada. A segunda maneira que, segundo Tiago, nós podemos fazer para enfrentar as provações é com sabedoria e oração. Veja os versos 5 a 8 aí, de Tiago, versos 5 a 8. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Deus, primeiramente, não retém a sabedoria. Ele dá generosamente a todos que pedem com fé. Deus dá sabedoria generosamente a todos que pede com fé, independente do seu passado. À medida que você está passando por provações, não consegue entendê-las, compreender ou enxergar o propósito daquilo que você está vivendo, de como você está sofrendo, fala: Senhor, me dá sabedoria, Senhor, dá-me entendimento, Senhor, me dá discernimento. E essa sabedoria, irmãos, é a habilidade de tomar decisões adequadas diante de desafios e executá-las. Não é a sabedoria de se livrar das tribulações ou das provações, mas sim, em vez disso, é o discernimento de como aprender com elas. O que Deus deseja me ensinar? O que Deus deseja fazer na minha vida? O que Deus deseja operar na minha vida agora? Que mudança Ele quer efetuar no meu caráter? Que mudança Ele quer fazer na minha fé? Eu preciso ter uma fé maior. É um ano de romper em fé. E para nós rompermos em fé, a nossa fé precisa ser provada e aprovada. Amém? Nesse ano de romper em fé, decida diante das provações voltar os seus olhos para Deus, para a palavra de Deus, e procurar aprender e discernir quais são os propósitos do Senhor através do sofrimento que nós enfrentamos. Olha uma coisa importante: Deus não retém a sabedoria dele, Ele dá liberalmente, é assim que Ele dá. E outra coisa importante, segundo Tiago, é como a oração nasce. A oração nasce de uma necessidade, segundo Tiago. Ela deve ser dirigida a Deus, que a todos dá liberalmente ou generosamente, e ela deve ser feita com fé, em nada duvidando. Sempre que você pedir alguma coisa, peça com fé, não duvide, creia, porque quando o Tiago fala, aquela pessoa que duvida é semelhante às ondas do mar, uma pessoa que ele no final acaba concluindo que é o homem de ânimo dobre, ou seja, aquela pessoa que é leal a Deus e ao mundo ao mesmo tempo, aquela pessoa que está dividida, aquela pessoa que não tem um coração completamente voltado para o Senhor, e pessoa de ânimo dobre, ou seja, uma pessoa que vive um pé no mundo e o pé na igreja, que não é leal ao Senhor. Essa pessoa não consegue perseverar, porque a fé dela não é consistente. Então que você não seja um homem, uma mulher de ânimo dobre, que você seja uma pessoa completamente leal ao seu Deus, que você não venha a se relacionar,
aliás, a ser seduzido por esse mundo, porque nós vivemos nesse mundo, precisamos nos relacionar com ele, mas não podemos ser afetados por ele. Para enfrentar as provações, precisamos também, irmãos, suportar e procurar sermos aprovados por Deus. Olha o versículo 12: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então eu preciso suportar. Suportar é aguentar, suportar é permanecer. A tempestade vem, ela passa sobre mim, mas eu permaneço. As provações vêm, ela passa sobre mim, eu enfrento, mas eu permaneço. A minha fé permanece. Eu consigo perseverar, eu consigo aceitar pacientemente, porque eu sei que Deus visa o meu melhor. Eu sei que o meu Deus é capaz de me sustentar. Ele é um Deus que me guarda pelo seu poder, por isso eu persevero nele. Não faço como a esposa de Jó, eu permaneço firme com ele, eu permaneço buscando a face dele, eu permaneço suportando aquela pressão, suportando aquilo que vem, mas suporto com fé, suporto com coragem, suporto com perseverança. Você, meu irmão, que está aí na sua casa, que está desanimado, não se desanime, se levante, suporte toda a provação, suporte esse momento que nós estamos enfrentando, mas suporte esses momentos com fé, suporte esse momento com coragem, busca força no Senhor, busca coragem no Senhor, mas permaneça em nome de Jesus. A fé tem que permanecer, a fé genuína permanece, a fé genuína prevalece, a fé genuína rompe com todas as dificuldades. É uma fé genuína que Deus procura em nós, amém? Em nome de Jesus. Então, procurando a aprovação, irmãos, quando Deus vê que nós nos mantemos firmes durante as provações, e que pedimos que Ele realize sua obra e seus propósitos por meio delas, quando nós reconhecemos: Senhor, o que o Senhor deseja me ensinar? Cumpra. O que o Senhor deseja que eu aprenda, eu quero aprender, eu quero responder positivamente à vontade do Senhor. Quando nós fazemos isso, Ele nos concede o seu selo de aprovação, pois somos testados e aprovados, e após aprovados, receberemos a coroa da vida. Olha, irmãos, nós já fomos salvos pela fé, mas uma fé madura, uma fé que se desenvolve no meio das provações. Muitos estudiosos percebem que lá no céu as pessoas receberão tipo como uma grinalda, algo que destaca, e aquela pessoa poderá usufruir de uma vida eterna diferente dos outros. Haverá uma diferença para aquele que teve a sua fé aperfeiçoada, aprimorada nessa terra. Há uma diferença para aqueles que aceitaram e suportaram as provações, para aqueles que não deixaram de confiar no Senhor, mesmo debaixo de sofrimentos. Você quer ser essa pessoa? Eu quero permanecer confiante no Senhor. Eu quero me compadecer daqueles que sofrem, mas não quero olhar para mim mesmo e sentir pena de mim mesmo. Eu quero suportar as provações, olhando com o meu olhar no autor e consumador da minha fé, crendo que Ele vai me sustentar, Ele vai me dar graça, Ele vai me dar forças. E se quando a minha fé esmurecer, eu posso dizer: Senhor, ajuda-me na minha pouca fé, e Ele vai me ajudar. Amém, irmãos? Podemos fazer como Pedro, quando ele sucumbiu, quando estava andando sobre as águas, ele: Senhor, salva-me, e Jesus o salvou. Mas que você possa, diante das provações, não se entregar. Guarde isso. As provações não destroem a fé, elas simplesmente revelam o seu valor real. As provações não destroem a fé de nenhum cristão, de nenhum filho de Deus, elas simplesmente revelam seu valor real. Vivamos de olho nas promessas do Senhor, em nome de Jesus. Na vida também, irmãos, segundo Tiago, sempre teremos transições. Nenhuma circunstância da vida dura para sempre, tudo passa. O pobre, diz Tiago, se glorie na sua dignidade, ou seja,
a exaltação e a posição de destaque que ele tem diante de Deus, porque Deus olha para o pobre com olhar de compaixão. E o interessante é que ao Tiago escrever isso, ele exalta o pobre e como que toca na ferida do rico, que ele fala o rico na sua insignificância, ou seja, coisa de pouco valor. Então aqui ele concorda com Jeremias 9, 23, 24, que diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Ou seja, que nem o rico se glorie na sua riqueza, nenhum pobre venha se compadecer demais da sua pobreza, não, mas que todos eles possam se gloriar no Senhor, olhar para o Senhor, que as riquezas não sejam uma cilada para aquele que é rico. Nem todo rico, irmãos, precisa se ver como insignificante. Há pessoas que têm recursos e se colocam os recursos à disposição de Deus, como há pessoas também pobres que negam o pouco que têm, são avarentos, podem ser invejosos, podem ser amargurados. Tiago quer dizer o seguinte aqui, que todos nós possamos colocar o nosso coração somente em Deus, jamais nas riquezas e nem na posição que nós ocupamos, porque na realidade o que é importante é que nós possamos nos gloriar no Senhor, porque as coisas dessa vida são transitórias, elas passam. Então você nessa vida, você enfrentará transições. Pode ser que hoje você tenha melhor condição e amanhã você não venha a ter. Pode ser que você não tenha condições hoje, amanhã você venha a ter uma pessoa muito bem sucedida. O que faz isso? As circunstâncias da vida, elas são transitórias. Então nós não devemos, quando somos grandes, humilhar os pequenos, aquelas pessoas que não têm condições. E quando nós somos humildes, não achar que nós somos menores, mas olharmos para o Senhor e cremos, há um Deus que me olha com dignidade, Deus me olha com exaltação, Deus me olha como uma posição de destaque, amém? E eu, como rico, colocar à disposição do reino de Deus, aquilo que Deus confiou nas minhas mãos, aleluia. Também, irmãos, na vida, teremos tentações, ou coisa do ruim, né? Tentações. Quem vive sem tentações? Em momentos de lutas, irmãos, e provações, nós nos tornamos vulneráveis. Por isso nós devemos estar vigilantes. Tiago nos ensina: Deus não tenta a ninguém. Olha aí, Tiago, capítulo 1, o versículo agora é o versículo 15, não é 15 não, desculpa, o versículo 14, não, é o 13, me perdoe. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque acabei que eu não coloquei a referência aqui. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. É assim que ele nos ensina: Deus não é tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta, ou seja, Deus não tenta a ninguém. Nós, como seres humanos, irmãos, somos cheios da mania de sempre eximir da nossa responsabilidade por nossos pecados, e às vezes encontrar um modo de escapar do julgamento de Deus. Não, nós somos responsáveis pelos nossos erros, nós somos responsáveis pelos nossos pecados. Nós pecamos não é porque Deus nos tenta, não, nós pecamos por causa da nossa própria cobiça. É o que Tiago fala aí. Cada um é tentado, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria
cobiça. É o desejo dentro de você, é a tentação o desejo dentro de você que faz com que você seja tentado. E esse desejo, ele descreve todo o processo da tentação. Olha só, no primeiro estágio acontece a cobiça, no segundo estágio a atração, terceiro estágio a sedução, só no quarto estágio que é a consumação, o pecado. Ou seja, eu posso muito bem perceber, existe uma cobiça, um desejo dentro de mim, eu trabalhar aquilo. Existe uma atração, eu me sinto atraído por isso, por esse pecado, eu tenho essa inclinação, barrar ali. Sedução, irmãos, é quando ele começa a seduzir, e à medida que a gente permite, aí a consumação, e o estágio final, que é o resultado, morte. O salário do pecado é a morte. Então Tiago nos alerta e até nos dá um caminho. Olha, existe estágios desse pecado. Você primeiro cobiça, depois você é atraído, depois você é seduzido, e depois, por último, você é tragado pelo pecado, e você experimenta o resultado, morte. Ou seja, o pecado vem de dentro de nós, vem de nossa velha criatura decaída e pecaminosa. Somos então vítimas impotentes, dessas atraídas, dessas coisas que atraem, nos seduzem, irmãos. Será que nós somos vítimas de nossa cobiça? Somos pessoas que fomos atraídos de maneira que nós não conseguimos resistir pela nossa própria cobiça? Não. O que acontece? Nós somos tentados, porque há um desejo dentro de nós. Nós podemos muito bem, quando sermos tentados, expulsar os nossos pensamentos pecaminosos. Podemos renovar nossa mente pela palavra, pela leitura, pela meditação. À medida que eu ouço a mensagem do Senhor, a minha mente precisa ser renovada pela palavra do Senhor, porque dessa maneira eu encontro força para expulsar pensamentos, fantasias, imaginações, que começa a fazer com que a cobiça se torne algo atraente, sedutor, e de maneira que eu vá dando lugar, ela acaba me tragando e fazendo com que o pecado seja consumado. Então, o primeiro processo na tentação, expulsar todos os pensamentos pecaminosos. Segundo, podemos clamar ao Senhor Jesus, que também foi tentado como nós, mas venceu o pecado por nós. Amém? Posso dizer: Senhor, me ajuda, eu estou fraco nisso. Jesus diz em Marcos capítulo 14, versículo 38, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Pela vigilância, pela oração, eu posso evitar que a tentação me atraia. Segundo Tiago, nós podemos contar com um Pai fiel e perdoador. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, diz o seguinte: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Diga: eu nunca sou tentado além das minhas forças. Pelo contrário, diz a palavra do Senhor, juntamente com a tentação vos proverá livramento. Todas as vezes que eu sou tentado, Deus provê livramento. Todas as vezes que eu sofro tentações, Deus traz livramento sobre a minha vida. Existe um escape de Deus, existe algo que eu possa me refugiar, e eu posso suportar. Ele permite que a gente passe por provações, Deus permite que a gente passe por tentações, mas Ele não permite que essas tentações, que essas provações sejam maiores do que nós possamos resistir. Então, toda vez que você pecar, não tente culpar Deus, culpe a si mesmo. Deus fez tudo para que você não pecasse. Ele enviou o Filho dele, e Ele é um Deus perdoador. Quando você falhar, se aproxime diante dele, como diz 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É isso que Deus faz. Deus nos perdoa, Deus atende, Deus permite, Deus nos dá o livramento, Deus dá limites para que a tentação nos atinja, para que ela não seja além das nossas forças, e Ele é aquele que nos capacita, nos dá poder para suportar
as tentações. E outra coisa maravilhosa, concluindo, é que na vida nós também teremos as provisões do Pai. Aleluia. Diga: Deus provê tudo o que precisamos. É assim, Deus provê tudo o que precisamos. Ele é a fonte de toda boa dádiva e de todo dom perfeito. Olha o versículo 17 em diante: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Ele nos dá, irmãos, o que Deus nos dá? Ele nos dá sabedoria. Nós sabemos aí, se nós precisarmos de sabedoria no versículo 5, basta pedir, que Ele dá liberalmente. O Senhor nos dá dignidade. O versículo 9 fala que o pobre deve se gloriar na dignidade, porque Deus dá dignidade, é Deus que agrega valor a cada um de nós. E podemos também saber que do Senhor vem poder para nós resistirmos todas as tentações que enfrentamos durante as provações, durante as nossas tentações. Nós podemos buscar refúgio no Senhor, buscar socorro no Senhor, porque Ele nos dará, Ele proverá o livramento, Ele nos fará com que nós sejamos fortes o suficiente para suportar as provações, fortes o suficientes para suportar as transições, fortes o suficientes para suportarmos as tentações e permanecermos firmes na presença dEle. E uma coisa mais gloriosa que Deus nos provê, como fonte de vida, como fonte de toda boa dádiva e de todo bom dom perfeito, é que Ele nos deu uma nova vida. É Deus que nos dá uma nova vida. Lá em 1 Pedro 1, versículo 3, só o versículo 3, se você puder voltar aí, olha o que fala: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus, para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus. Versículo 5 começa falando a respeito disso. Deus nos deu uma nova vida, Ele nos regenerou para uma viva esperança. Eu vivo nessa terra, eu passo por provações, eu passo por transições, eu passo por tentações, mas há uma nova vida, há um novo homem existindo dentro de mim. A minha velha natureza bombardeia, a minha velha natureza me tenta, me inclina para as coisas erradas, mas a nova natureza há dentro de mim. Eu sou uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A dádiva de Deus é continuamente boa, e seus dons sempre são perfeitos, irmãos. Então Tiago nos fala: Deus é o Pai, é o Deus, é a fonte de toda boa dádiva e de todo dom perfeito. Ele que é a fonte, Ele é o Deus que nos supre com todas as nossas necessidades, Ele é o Deus que nos socorre em todas as nossas lutas. Ele o chama de o Pai das luzes, ou seja, o Criador, ou a fonte de toda a forma de luz e vida no universo. Dele procede toda luz, dele procede toda vida. Se há morte em você, procure a vida que há em Deus, a vida que há num Pai. Se há pecado em você, procure confessar os seus pecados, porque Ele tem, através do sangue de Jesus, poder para te purificar de todo pecado. E nele, diz Tiago, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus é constante, amém, irmãos? Deus é constante, Deus é estável, Deus e sua palavra permanecem constantes e seguros. Deus e sua palavra não muda, Deus não muda, Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. As promessas que Ele falou estão sustentadas, a palavra dele será cumprida, as promessas dele se cumprirão.
Deus fará maravilhas na nossa vida. Deus nos dará a graça de suportarmos essas provações. Deus nos dará a graça de suportarmos as transições. Deus nos dará a graça de vencermos as tentações do nosso dia a dia, porque nele nós podemos perceber a constância. Deus não pode mudar. Deus não é alguém que nós não podemos confiar. Ele é alguém estável. Ele não pode, nele não existe nenhuma sombra de variação, nenhuma sombra de mudança. Ele é completamente estável, completamente seguro, e nós podemos nos firmar nele, nos refugiar nele. Concluindo, Deus permite que passemos por várias provações, transições e por inúmeras tentações, mas jamais deixa de nos assistir, amparar, nos atender e nos proteger. Ele está junto conosco durante todo o processo das provações, das transições, das tentações. Ele nunca nos abandona. É fácil encontrarmos. Amém? Neste momento, gostaria de convidar você a pedir ao Senhor como que você tem enfrentado as provações desse dia. Gostaria de convidar a equipe de louvor, vamos cantar uma canção. Como que você tem lidado com as suas lutas, com seus problemas? Sua fé tem permanecido? Você tem suportado as provações? Ou você tem sucumbido diante delas? Você tem suportado as transições, as mudanças da vida? Talvez pode ser que nessa pandemia algo alterou as suas circunstâncias, houve uma mudança nas suas finanças, houve uma mudança na sua rotina, houve algo que te incomodou. Você está enfrentando tentações, você está mais vulnerável, você está cedendo mais ao pecado. Busque refúgio no Senhor, procure provisão do Senhor. Há um Deus que é perdoador, há um Deus que é fiel, há um Deus que tem recursos para que você tenha forças para suportar as tentações, há um Deus que enviou o Filho dele para morrer no seu lugar, há um Pai que você pode, há um Deus que você pode chamar de Pai. Você pode se aproximar dele e pode pedir: Senhor, me ajuda, eu não consigo por minha própria força, eu não consigo com meus próprios méritos, me socorre, me livra, Senhor, deste mal, me livra desse pecado, me liberta dessa impureza, me liberta dessa sensualidade. Mas neste momento, abra sua boca, diga: Senhor, eu preciso do Senhor. Senhor, eu clamo pelo teu socorro. Senhor, eu peço que o Senhor haja na minha vida. Se você está sendo tomado por um espírito de ira, de impaciência, de ansiedade, de tristeza, de depressão, peça refúgio ao Senhor. Peça a Ele para que elimine essa angústia no seu coração, essa condenação, essa acusação. Se você está vivendo todo o processo do pecado, você já cobiçou, você já foi atraído, você já foi seduzido, você já até consumou o seu pecado, clame a Ele pelo perdão, clame ao Senhor Jesus por salvação. Fala: Senhor, entra aqui na minha vida, me liberta desse pecado, me liberta desse vício, me liberta dessas amarras, me capacita, Senhor, a encontrar salvação no Senhor, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, Senhor, eu quero, Pai, que o Senhor venha sobre nós, em nome de Jesus, sobre cada vida que está nesse momento ouvindo a Tua palavra, sobre cada irmão e irmã. Visita cada coração, visita cada casa, cada família, cada jovem, criança, adolescente. Toca, Senhor, cada vida, cada família, em nome de Jesus. Passamos lutas, provações, pedimos forças nas tentações, declaramos: Tu és Senhor. Enfermidades, perda e dor, pedimos cura ao Canta essa canção, Senhor. Peça isso a Ele. Declaramos: Tu és Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o vencedor. O vencedor. Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou e vive em nós.
cremos que o Senhor vive em nós. Nós somos capazes de vencer, Senhor, nós somos capazes de passar pelas provações, pelas transições, pelas tentações, porque o Senhor vive em nós. Oh, Senhor. Nós resistimos à escuridão, nos levantamos nessa nação, declaramos Tu és Senhor. Atravessamos opressões, nos fazes forte nas aflições. Ele te faz forte nas aflições. Declaramos Tu és Senhor, o vencedor, o vencedor. Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou e vive em nós, vencedor, o vencedor. Estou do lado do Rei, Senhor Salvador, nele eu sou vencedor. Oh, oh, Tu enfrentaste toda a dor, na cruz salvaste o pecador, declaramos o Teu louvor, vencedor, o vencedor. Jesus, o vencedor, vive em você, meu irmão. Jesus, o vencedor, é capaz de capacitar a vencer. Em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores. Ele vive em mim, Ele vive em ti, Ele habita em mim, Ele habita em você. Você pode clamar por Ele, você pode pedir o socorro dEle, você pode pedir por Ele, porque Ele se compadece de nós. Ele foi tentado como nós e pode se compadecer de nós. Derrama a sua vida, derrama o seu coração, se renda a Ele, se renda a Ele, se entregue a Ele. Oh, Pai, Senhor, nós confiamos na Tua palavra. Nós cremos, Senhor, que Jesus, o vencedor, vive em nós. Ele venceu, Senhor, e se nós, Senhor, permanecermos nele, nós somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Capacita o meu irmão, capacita a minha irmã, Pai, a vencer, Senhor, a prevalecer nas provações. Capacita o meu irmão e minha irmã a prevalecer, Senhor, diante das transições da vida. Capacita o meu irmão, Senhor, a vencer as tentações, Senhor. Capacita-nos, Senhor, a nos manter firmes, Senhor, que a nossa fé permaneça firme e inabalável, Senhor, que nenhum de nós deixemos de confiar no Senhor, que nenhum de nós deixemos, Senhor, de te adorar, de engrandecer o teu nome, Pai, que a tempestade passe, Senhor, que as provações passem, mas que nós permaneçamos firmes no Senhor, confiantes no Senhor, Deus, com a fé capaz de romper barreiras, com a fé capaz de superar obstáculos, Senhor, que o Senhor opere, Senhor, o teu poder na nossa vida, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre, que o Senhor renove a fé daqueles que perderam a fé, daqueles, Senhor, cuja fé foi esmureceu, Senhor, aqueles que hoje, Senhor, estão desanimados, aqueles que estão angustiados, aqueles que estão desesperados, visita o coração, gera fé, gera esperança, Senhor, gera, Senhor, alegria, traga, Senhor, a paz, faz com que eles se alegrem, não pela circunstância em si, mas capacita eles a olhar para o Senhor, a olhar para as promessas do Senhor, a olhar para o objetivo final da fé, Senhor. Em nome de Jesus, derrama a graça, derrama o poder, derrama a bênção, renova a nossa fé, renova a nossa esperança. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, que o Senhor te fortaleça, que a mão dele possa te alcançar, te estender, em nome de Jesus, te socorrer,
Em nome de Jesus, que o Senhor te alcance com poder salvador, transformador, que Ele te sustente diante das provações. Saiba que há um Deus assistindo você, há um Deus junto com você. O Senhor Jesus promete em sua palavra: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor Jesus passa com você, o Senhor Jesus é por você. Ele está agindo em nós, Ele está agindo através de nós, Ele está nos fortalecendo, nos renovando, nos abençoando. Ele está fazendo maravilhas na nossa vida, Ele está operando o poder dEle em nós. Oh, aleluia. Volte os seus olhos para Ele, coloque a sua confiança nele, no seu caráter íntegro, na sua fidelidade, na fidelidade da sua palavra, porque Ele jamais falhará. Não há sombra de variação dele não há nenhuma sombra de mudança, não existe nenhum tipo de variação. Nós podemos confiar, servimos a um Deus constante, servimos a um Deus que não muda, servimos a um Deus fiel, servimos a um Deus amoroso, misericordioso. Aleluia, aleluia. Que o Senhor te abençoe. Eu conto com a sua presença, seja online, seja presencial. Principalmente domingo nós teremos, já está afirmado, será presencial o nosso evento.